Diretoria do Vasco toma decisão importante e faz acordo, rescindindo o contrato com o Cria. Você vai entender o porquê da pergunta envolvendo Capasso na coletiva do técnico Fernando Diniz, que rasgou elogios ao Felipe Coutinho. E a situação do Léo Jardim, hein? Tá esquisita, tem boi na linha, tudo muito estranho e eu vou te explicar. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco. Vasco e Souza estão tratando da rescisão contratual. Cria não vai mais ficar no clube. É uma rescisão amigável. Olha que eu cobrei muito essa postura do Souza. Assim como o Vasco deu-lhe um voto de confiança para que ele voltasse ao clube, a pedido do Felipe Coutinho, ele não rendeu. E eu pedi que ele tivesse esse reconhecimento, fosse até a diretoria do Vasco para poder pedir rescisão contratual sem causar prejuízos aos cofres do clube. Souza, portanto, vai assinar a rescisão, deixando o Vasco da Gama. A situação do Léo Jardim, torcedor, é muito esquisito, é muito estranho. E eu vou detalhar para você. Você vai entender. Antes, Jorge Nicola falando sobre isso. Hora de falar sobre o goleiro Léo Jardim, titular absoluto do Vasco e pretendido por Palmeiras e Cruzeiro. Qual a real situação do contrato do atleta? Vou trazer todos os detalhes a partir de agora. Léo Jardim tem vínculo com o Vasco até 31 de dezembro e é baseado nisso que o Cruzeiro e o Palmeiras já abriram conversas com o atleta, tentando a assinatura de um pré-contrato para julho. Mas Vasco e Léo Jardim têm um acordo, uma cláusula nesse contrato atual que prevê a prorrogação automática do contrato por mais um ano se ele disputar pelo menos 50 partidas oficiais do Vasco em 2025. Cruz Maltino deve fazer pelo menos 61 jogos, ou seja, 50% desse número de partidas equivaleria a 31 jogos. Léo Jardim foi titular na derrota contra o Lanús na noite dessa terça-feira pela Sul-Americana, completando seu 26º jogo, o que faz com que o torcedor do Vasco possa respirar aliviado, mesmo tendo recusado 3 propostas oficiais do Cruz Maltino. O Léo Jardim entende que o projeto esportivo e a capacidade financeira do Vasco são problemas. Ele está a 5 jogos de ter uma renovação automática do contrato. Não acredito que o Léo Jardim vai se recusar a entrar em campo daqui até o fim da temporada para que essa prorrogação do contrato aconteça de forma imediata. Diante desse cenário, sabendo disso, que o Palmeiras abriu tratativas com Gabriel Grando, goleiro que pertence ao Grêmio, é reserva por lá e era o plano B no Palmeiras. O Verdão tem convicção de que o Léo Jardim terá seu contrato prorrogado no Vasco e o Vasco não tem a intenção de liberar o atleta. Já o Cruzeiro via no Léo Jardim a possibilidade de trazer alguém para disputar a posição com o Cássio a partir da próxima temporada, mas ao que tudo indica, o Vasco vai conseguir manter seu goleiro, que é ao lado do Verratti, o principal jogador da equipe. Se o Léo Jardim permanecer no Vasco por mais 5 jogos, fatalmente ele vai atingir a marca de 50% dos jogos no ano, porque a gente só vai ter uma exatidão no final do ano. Quantos jogos o Vasco vai disputar em 2025? Algo em torno de 60, mas a gente não tem como precisar, pois não sabemos até onde o Vasco vai na Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Mas tomando por base aí 60, entre 58 e 62 jogos mais ou menos, se o Léo Jardim atingir a marca de 30, 33 jogos, 32 jogos, ele atinge 50%, tem uma renovação automática, permanecendo no Vasco por mais um ano com um aumento salarial pequeno em cima do contrato atual. Não seria muito melhor para o Léo Jardim aceitar a proposta do Vasco, tendo aumento salarial bem superior ao atual, permanecendo por mais tempo no Vasco? É o normal. E por que ele não aceita? Então ele está esperando
uma proposta de um outro clube, se essa proposta vier, terá que pagar uma multa rescisória ao Vasco da Gama. Por isso que está esquisita essa história, a não ser que o Léo Jardim peça para não jogar. Aí é um problema jurídico de um funcionário não querendo trabalhar. Por isso que eu digo que tem boi na linha. Está muito estranha essa história. O Léo Jardim, se jogar mais 5 partidas, será obrigado a permanecer no Vasco sob força de contrato, tendo um aumento pequeno. Tá esquisito, tá esquisito. Quero o seu comentário. Comente aqui sobre o Capasso, torcedor. Mais uma vez uma pergunta formulada pelo canal A Hora do Vasco em relação ao Capasso. E muita gente não entende. Vocês querem o Capasso? Vocês defendem o Capasso? Vocês acham que o Capasso pode jogar? O Capasso é muito ruim. Isso a gente sabe. A gente precisa saber é do técnico. A gente precisa perguntar para o treinador se ele pretende ou não utilizar o Capasso. Quando você faz uma pergunta em relação a um atleta, você não está defendendo o atleta. Você precisa saber do técnico, que é o mais importante, se ele pretende ou não usar o Capasso. E muitos não conseguem entender isso aí. Durante a entrevista coletiva, o Fernando Diniz deixou claro, não conta com o Capasso, e rasgou elogios ao Felipe Coutinho. Eu acho que ele é indispensável. Em relação ao Coutinho, para mim, de fato é uma alegria e uma honra trabalhar com o jogador do quilate dele. Na minha opinião, dessa geração aí do Neymar, ele é um dos grandes protagonistas do nosso futebol, dos caras mais talentosos que a gente produziu no Brasil nos últimos 15 anos. E acredito até que a carreira dele tinha sido mais brilhante do que foi pelo talento que ele tem. Ele é um jogador muito talentoso e eu conto muito com ele, muito mesmo. Acho que nesse jogo ele fez uma boa partida, ficou um pouco distante do gol, mas assim, acho que ele participou bastante do jogo, começou a se soltar. E na nossa relação, eu acredito que ele vai evoluir muito. Eu acho que ele é tecnicamente, junto com o próprio Payet, nesse momento assim, são as grandes referências técnicas, não só do Vasco. Ter o Coutinho é sempre um presente para o futebol brasileiro. Ter um jogador que tem a história dele e voltar para casa e querer ajudar. Uma outra coisa do Coutinho que a gente tem que valorizar é um jogador assim de uma simplicidade e de uma humildade difícil de se enxergar. Eu já conheci ele uma vez na Europa, quando eu fui lá em 2018, conheci um pouco a família, mas aqui em poucos dias você percebe que é um jogador assim desprovido completamente de vaidade. Ele não faz uso de nada do tamanho que ele é. Parece que ele não está começando hoje e não ganhou absolutamente nada. Eu acho que ele é um cara que acrescenta muito para o Vasco, principalmente nesse novo momento, daquilo que o Pedrinho pensa e daquilo que eu penso também. É um presente para o Vasco e para o futebol brasileiro ter a presença dele aqui hoje. É o que eu acho. Eu acho que o Fernando Diniz vai potencializar demais o Felipe Coutinho. Tem contrato que termina agora no meio do ano. O Vasco precisa negociar isso aí com o Aston Villa, hein? Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.